Olá, Polly, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vinda, Mi. Boa noite, Polly. Tema bom, né, Polly? Achei, assim, a sugestão dos nossos pacientes, eu achei muito feliz, viu? Achei muito boa. Acredito que a gente vai esclarecer muitas questões. Acho que esse momento hoje vai mudar a história de muita gente. Olá, Terezinha, seja bem-vinda. Ver se eu consigo acompanhar vocês aqui do notebook, porque aí eu não perco, não deixo de responder ninguém. Douglas, Marinette, sejam bem-vindos. Ei, Terezinha, como tá? Como tá a sua vida? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Manda, vocês podem mandar assim sugestões pra gente, dúvidas. Esse canal é um canal aberto para vocês, tá? Pra gente estreitar os laços tão importantes aí da relação médico-paciente. A gente está aqui, assim, muito feliz, né, por existir esse canal. A gente sabe que esse canal é de extrema importância, tanto para os pacientes quanto para os colegas médicos, para a gente compartilhar um pouquinho das experiências aí na integrative e mostrar um pouquinho, né, o que a medicina integrativa pode fazer na vida das pessoas que a gente ama e também na nossa própria vida, lógico. Porque eu não canso de dizer, a medicina integrativa é a medicina que realmente os médicos têm coragem aí de fazer, nós temos coragem de fazer em nós mesmos. Meire, muito boa noite. A Dênia, muito boa noite, seja bem-vinda. Para quem está chegando agora e não convidou um amigo ainda, clica no aviãozinho aqui embaixo, ainda dá tempo de vocês mandarem, porque hoje vamos falar de Alzheimer, né? Então, minha mãe tem Alzheimer, o que eu posso fazer por ela? Muita coisa, vocês vão ver quanta novidade, tantos artigos bons aí, tantas coisas maravilhosas que nós temos visto aí nos anos, principalmente de 2011 para cá, teve um avanço muito grande em relação às doenças neurodegenerativas. Vários centros de estudos de doenças neurodegenerativas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e Europa, tem trazido para a gente, né? Existem publicações maravilhosas sobre Alzheimer. Bom, já vamos começar, né? Já estamos aí no horário. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Alvernaz, eu sou médica, eu trabalho com saúde integrativa. A saúde integrativa é a área da medicina que reforça as defesas naturais do organismo. É a área da medicina que aposta na saúde, na melhora do estilo de vida, no combate das doenças. Todas as segundas e todas as quintas vamos trazer temas relevantes para a sua vida. Então vocês não vão estar perdendo tempo nos seguindo nesses momentos. Bom, Alzheimer. Como identificar Alzheimer, né? Existem muitas dúvidas em relação a isso, porque muitas pessoas confundem Alzheimer com pequenos esquecimentos, cansaço do dia a dia, a má qualidade do sono, também vai levar a sintomas parecidos aí com Alzheimer. Normalmente as pessoas associam Alzheimer a esquecimentos, a memória recente, ela fica prejudicada. Mas não é só isso. Os primeiros sinais de Alzheimer começam na insegurança,
né? O paciente que sempre teve uma vida ativa, uma socialização presente, ele começa a ter um isolamento social. Além do isolamento social, ele começa a ter inseguranças para resolver pequenas coisas, coisas do dia a dia mesmo, do cotidiano, decisões muito óbvias para ele há um tempo anterior a esse quadro. E também a perda progressiva da memória recente. Ele lembra de coisas há anos atrás, até mesmo da adolescência, do início da vida adulta, mas o que almoçou ontem, o que jantou, esquece muito o nome das pessoas, isso de uma forma muito frequente, e não lembra depois também, né? Então, temos que entender que pequenos esquecimentos no dia a dia, né, lapsos temporários, são normais. Isso é natural, ainda mais na vida moderna, cheia de tantos estímulos, cheio de tantas distrações. Pois então, uma vez percebendo, e principalmente a idade, né? A gente não pode deixar de falar que Alzheimer é uma doença da terceira idade. E por que isso acontece? Muita gente acha que é algo inevitável na vida, é algo que as pessoas depois dos 60 elas vão manifestar mesmo. Então elas passam a considerar essas doenças neurodegenerativas como algo, uma fatalidade, é doença de velho, né? Ficar gaga é doença de velho, mas não é. Então, a partir dos 60 anos, a gente vê o Alzheimer com mais frequência, porque isso é reflexo de 3 coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, primeira coisa, o Alzheimer não é uma doença necessariamente hereditária. Ela pode estar relacionada a um gene deletério que vai levar à manifestação do Alzheimer. Mas, mesmo sendo a doença frequente na sua família, você só vai desenvolver se houver alguns gatilhos. Então, como posso ajudar minha mãe com Alzheimer? Dica número 1. Eu diria que é a dica mais importante. Tira o açúcar da vida da sua mãe. E eu tô falando isso com tanta firmeza, com tanta certeza, porque se você procurar no Google Acadêmico, que é a ferramenta de maior acessibilidade para assuntos médicos, assuntos sérios publicados, você vai achar 83 milhões. Vou pegar o número exato aqui, ó. 83.350.000 artigos científicos, citações, né? Não vou dizer que todos são bons artigos científicos, não, porque muitos são citações também de artigos. Então, nós temos mais de 83 milhões de publicações comprovando que o Alzheimer é um tipo de diabetes. Então, primeira coisa que você pode fazer pela sua mãe diabética, sua mãe com Alzheimer, tira o açúcar da vida dela. A retirada do açúcar melhora em mais de 20% a resposta cognitiva desses pacientes. Fato é que esses 83 milhões de publicações mostraram que pacientes a partir dos 60 anos que fizeram uso constante, em altas doses de açúcar, acabaram desenvolvendo Alzheimer. Existe aí deixa eu desligar aqui para não incomodar a gente. Existe aí uma ligação muito importante na formação
de placas formadoras de substância amiloide, que a gente vê muito presente aí nas alterações de ressonância magnética de pacientes com Alzheimer, né? Então, na ressonância magnética desses pacientes, a gente vê uma redução volumétrica do cérebro, ou seja, a gente vê uma morte cerebral mais importante, mais evidente. Mas isso não é um sinal determinante, tá? Porque nós podemos ter pacientes com Alzheimer que não tem nenhuma alteração na ressonância magnética, por exemplo. Então, comprovadamente, cientificamente comprovado que o açúcar é extremamente deletério para o cérebro. Como fazer a retirada do açúcar? É fácil? Não. Claro que não. Se fosse fácil, o número de pacientes com Alzheimer seria muito menor. Então, qual a primeira ação que nós podemos fazer pelos nossos entes queridos que estão desenvolvendo Alzheimer para tentar ajudá-los a tirar o açúcar? Primeiro, qualidade do sono, tá, pessoal? Qualidade do sono determina a necessidade ou não do consumo excessivo de açúcar. Quanto menor a qualidade do sono, maior é a necessidade de açúcar. E não precisa ser açúcar simples, não. Pode ser, às vezes, açúcar complexos em grande quantidade. E, para quem não sabe, inclusive o consumo excessivo de proteína animal eleva os níveis de glicose, tá? Essas dietas aí mirabolantes, dietas paleolíticas, dietas low carb com excesso de proteína animal, não são nada low carb, porque as proteínas animais em excesso vão virar açúcar no fígado, tá? Então, qualidade do sono, uma alimentação restrita de açúcar simples e açúcares complexos. Então, além da qualidade do sono, uma dieta low carb, e hoje não tem desculpa. A gente tem muita informação boa. Nós temos muitas informações gratuitas na internet. Existem milhares de nutricionistas, de nutrólogos do bem, que compartilham nos seus canais dicas de alimentos com baixo teor de carboidrato. No nosso canal, é só clicar aqui no nosso link, nos nossos canais de comunicação, vocês também podem receber de forma personalizada dicas muito legais sobre dieta low carb. Para que isso aconteça na sua vida, basta você agendar uma visita gratuita com um dos nossos profissionais na Integrative. Todos nós vamos ter o maior prazer em dar dicas, ouvir vocês nas suas necessidades, tá? Então, passo número 1 para ajudar a mãe de vocês. Mas a gente colocou mãe para simplificar mais o quadro, mas essa dica vale para todos os pacientes com Alzheimer, tá? Retirar o açúcar, dando qualidade do sono e fazer uma retirada gradativa numa dieta low carb. Podemos fazer mais pelos nossos entes com Alzheimer? Sim, podemos. Segunda super dica para o tratamento de Alzheimer: microbiota. Então, será que existe mesmo fundamento nessa tal história aí de microbiota e Alzheimer? Vocês sabem aí o que é microbiota? Quem está me ouvindo agora, quem está me assistindo, sinaliza aí se já ouviu falar em microbiota, ou se isso é inglês para você. Inglês não, marciano, sei lá. Podem falar aí se esse tema, microbiota, se é real para você, se está presente na vida de vocês ou não. Deixem um comentário aí, então. Bom, se a gente digitar microbiota e Alzheimer, nós vamos achar mais de 1 milhão
de trabalhos publicados falando sobre como a microbiota pode desencadear o Alzheimer e como tratar a microbiota pode melhorar os quadros de Alzheimer. Mais de 1 milhão de trabalhos publicados sobre Alzheimer e microbiota. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é microbiota, microbiota são as bactérias presentes no nosso intestino. Bilhões de células no nosso intestino. Bilhões de células de micro-organismos do bem e do mal. Então, são bactérias que estão presentes no nosso organismo. Uma grande parte que é do bem, está lá para cuidar do nosso sistema imunológico, para cuidar do nosso cérebro, e uma grande parte ruim, pelos hábitos da vida moderna. Então, Alzheimer é uma doença mais presente na vida moderna, porque a vida moderna ela é cercada de alimentos inflamatórios. E eu não vou ficar aqui discorrendo sobre alimentos inflamatórios, porque nós temos outras lives, nós temos lives sobre alimentos inflamatórios. Nós temos aí nossas nutricionistas com muitas postagens sobre alimentos inflamatórios. Então, o segundo passo para que você possa ajudar a sua mãe com Alzheimer é cuidar do intestino dela com pré-bióticos e probióticos. Qual a forma mais simples de estar resolvendo isso? A kombucha, o kefir, as fibras pré-bióticas, né? Os lactobacilos. Hoje no mercado existem vários tipos de lactobacilos do bem. E cada lactobacilo ele tem uma função específica no equilíbrio da microbiota do paciente. Existem ações muito simples que a gente pode fazer no dia a dia. Por exemplo, o consumo da kombucha. Hoje a gente acha kombucha com muita facilidade, né? Então, hoje, nas casas de produtos, né, naturais, a gente acha realmente a kombucha pronta para fazer uso, que é super do bem. A gente acha aí o kefir, muita gente do bem doando aí o kefir, né? Nós temos aí o kefir de água e o kefir de leite de coco, são os mais indicados. Mas nós temos formulações específicas de probióticos, de lactobacilos, para melhorar a microbiota. São milhares de estudos mostrando o benefício dos lactobacilos. E existem, até quando eu fiz o levantamento, mais de 150 formulações de lactobacilos voltadas para o equilíbrio aí da microbiota. E não é brincadeira não, os estudos mostram melhora cognitiva tanto nos estágios iniciais do Alzheimer quanto os estágios mais avançados. Então, isso que eu estou trazendo para vocês, tanto a retirada do açúcar quanto o cuidado da microbiota, isso é resultado, isto traz resultados na prática, é visível a melhora do paciente nos quadros de Alzheimer. Terceira ação que nós podemos fazer pelos entes queridos em relação ao Alzheimer e em relação a nós mesmos. Não quer ter Alzheimer? Já vai fazendo hoje, mas vai fazendo agora. O que eu tô dando essa minha dica para vocês. É para fazer hoje, para fazer agora. Tira o açúcar da sua vida, cuida do seu intestino. Em terceiro lugar, cuida dos seus hormônios. Cérebro precisa de hormônios tireoidianos, de hormônios sexuais, tá? Então, o controle hormonal, a prevenção com controle hormonal, ela é de extrema importância para a manutenção da atividade cognitiva. Não é à toa que Alzheimer é uma doença da terceira idade, onde a reserva hormonal já está, lá embaixo. Então, tira o açúcar, cuida do intestino e
cuida dos seus hormônios. São os principais pilares. Ah, doutora, eu não consigo tirar o açúcar. Ah, doutora, eu não sei o menor, não sei que nem que são os lactobacilos. Doutora, eu quero mexer com esse trem de hormônio, não. Então, o que você pode fazer? Já que você não quer resolver esses 3 pilares na sua vida. A atividade física. Qual atividade física? Caminhada. A caminhada também tem se mostrado muito eficaz para otimização cerebral. Não só para a questão do relaxamento, para diminuir o estresse, mas o movimento da planta dos pés, esse contato da planta dos pés no chão, cria estímulos para uma boa atividade cerebral. O que mais que a gente pode fazer aí para melhorar a prevenção do Alzheimer? Ginástica cerebral. Existem muitas escolas de ginástica cerebral por aí. Aqui na nossa região, nós temos aí a Supera, que eu sempre falo deles, porque eles são muito bons. E eu acho que é um exemplo a ser seguido. Eu acho que até que é uma franquia, não sei, ainda não fui lá conversar diretamente com eles, mas eu estou vendo o resultado dos meus pacientes com essas ginásticas cerebrais. E é bom tá lembrando para vocês que quando eu falo em tirar o açúcar, eu estou falando em tirar o açúcar e colocar substâncias boas para o cérebro, para que o cérebro não busque açúcar aí na vida dele, tá? E aí, que substâncias boas são essas? São os nootrópicos, são os nutracêuticos, ou seja, são nutrientes medicamentosos. São medicamentos naturais, são medicamentos aí da farmácia humana, da farmácia de Deus. Os nootrópicos, anotem esse nome, nootrópico. E quem quiser saber mais sobre os nootrópicos, manda um direct pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em estar explicando o que são esses nootrópicos, que são nutrientes cerebrais, substâncias que vão ajudar o seu cérebro a sair do vício do açúcar. Isso existe sim. Só abrindo um adendo aqui sobre diabetes tipo 3, né, que é o Alzheimer. Existe no mercado hoje insulina nasal, que se mostrou muito eficaz nos tratamentos dos pacientes com Alzheimer. Só que o preço disso é uma coisa absurda. No mercado hoje a gente tem realmente a insulina nasal, comercial, sendo comercializada por R$ 1.900. R$ 1.900 mês de insulina nasal para tratamento de Alzheimer. É eficaz? Sim, é eficaz, mas nootrópicos, né? Substâncias nootrópicas, mais uma reeducação alimentar, ela vai fazer o mesmo efeito na parte do, né, se tratando do Alzheimer. É claro que a insulina nasal tem outros benefícios para pacientes diabéticos, mas quando se fala em Alzheimer e insulina nasal, é impraticável. É um valor impraticável para a grande maioria de nós. Então, os nootrópicos ajudam aí a tirar o vício do açúcar. Tá aí aberto o canal para vocês saberem mais sobre microbiota e como manter o seu intestino saudável. Quer saber qual é a melhor dieta para o seu intestino? Manda um direct pra gente. Agenda uma visita gratuita com a Polly. A Polly está aqui assistindo a nossa live. Clica aqui em cima no link, participa com a gente, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nada. Sugestões, críticas são muito bem-vindas. Esse canal é feito para nós, para mim, para você, para os médicos que estão aí nesse projeto do bem, tá? Então, são ações simples, são ações verdadeiras
são ações publicadas. Existem muitos trabalhos sérios falando sobre esses 3 principais pilares. É claro que poderia estar falando aqui de um monte de coisa também, vitamina D em altas doses, mas eu quis focar bem nesses 3 pilares, que são os principais e é onde eu achei mais trabalhos sérios publicados. Muito bem, agora vou interagir com vocês. Vocês querem me perguntar? Querem fazer perguntas? O momento é agora. Muito obrigada, Marília. Tá sempre aí com a gente. Chico tá aí, Francisco, Júnia, Gerrila, olá, cunhada, obrigada. Camila, muita gente participando aí com a gente. Então, vamos aqui às perguntas. Primeiramente, é bom eu falar que essa live vai ficar gravada. Todas as nossas lives, elas ficam gravadas, tá? Na nossa página. E com isso, vocês podem compartilhar para os entes queridos essas informações. Se gostou, compartilhe aí para estar aí pertinho de nós. Obrigada, Vivian. Você é uma querida também, viu? Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. A paciente me perguntou como eu posso ajudar minha mãe, que tem Alzheimer. Ela tem 74 anos e foi diagnosticada com Alzheimer há 5 anos. Ela está fazendo uso constante de uma medicação passada pelo neurologista, porém, ela não melhora. Pelo contrário, eu só vejo ela piorando. Então, são essas 3 dicas mesmo, tá, Marlene, que a gente passou aí para vocês. Não é para tirar medicamento da mãe de vocês, tá? Quem tira medicamento é médico. Se o médico passou, é porque realmente ele viu necessidade e a gente vai complementar aí o uso desse medicamento com a medicina integrativa. Bom, respondendo aí a pergunta da Paloma, obrigada, viu, Paloma? Você também está sempre com a gente. Quais são os principais nootrópicos? Principal, piracetam, tá? Então, piracetam é de sobra o nootrópico mais eficaz aí na parte de estimulação cerebral. Qual o outro nootrópico que nós temos? O Fenibut, que é o GABA, excelente para atividade cognitiva. A teanina, o 5-hidroxitriptofano, a melatonina, o magnésio, o zinco, a vitamina D3, o iodo, fontes de iodo, por exemplo, kelpiodine, ômega 3, óleo de coco, óleo de linhaça, são os principais nootrópicos. Também poderíamos falar aí da coenzima Q10, ubiquinona, né, ubiquinol, que são curcumina também, um excelente nootrópico, e por aí vai. Nós podemos aí te fornecer, Paloma, uma lista dos principais nootrópicos, tá? E também existem estudos muito promissores em relação ao azul de metileno. Muita coisa maravilhosa sobre o uso do azul de metileno
e Alzheimer. Nós já temos uma experiência muito vasta, muito boa e positiva no uso do azul de metileno na otimização cerebral de pacientes portadores de doenças neurodegenerativas. Vamos agora ajudar o Laudeci. Boa noite, Laudeci. Obrigada pela sua presença. Meu pai às vezes surta e fica muito ignorante. Briga com todo mundo. Será início de Alzheimer? Sim, Laudeci. Um dos sinais de Alzheimer é uma mudança brusca de comportamento. O paciente começa a falar coisas muito agressivas, coisas sem sentido. Tipo, pacientes que nunca falaram palavrão, por exemplo, eles começam, vai tomar naquele lugar, vai fazer isso. Então, eles começam a ser inconvenientes no dia a dia. Eles mudam o comportamento muito abruptamente. E a agressividade também é um sintoma de depressão. E a depressão é um dos sintomas do Alzheimer. Sim, Laudeci, seu pai pode estar desenvolvendo Alzheimer. E vai ser um prazer conversar com você pessoalmente. Agenda com a Poli uma visita gratuita que a gente pode ajudar vocês, tá? Quanto mais cedo iniciar o tratamento do Alzheimer, melhor a resposta, tá? Alzheimer é uma doença que não mata pelo Alzheimer em si, mas ele mata pelas dificuldades que o paciente passa a ter no autocuidado, a deglutição fica muito, né? Engolir os alimentos fica muito mais difícil. E uma coisa eu digo para vocês, onde tiver conhecimento, nós vamos estar buscando para ajudar vocês aí nessas doenças tão terríveis. Vamos continuar aí ajudando. Vamos ver aí mais alguma dúvida. Laudeci, fazemos consultas online, tá? Você está em Sergipe, mas olha, a distância não nos afasta, tá? Nós temos pacientes aí da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, de Rondônia, então pode agendar aí uma visita online. Se a gente não puder ajudar, nós vamos aí tentar buscar um médico integrativo pertinho de você para ajudar vocês aí nessa luta, tá? Pode contar conosco. Você não está aqui conosco por acaso, não. Pode ter certeza. Mais uma pergunta. Doutora, Alzheimer não tem cura, mas é possível parar a doença? Sim, é possível não somente parar a doença, mas retroceder em relação à doença. Existem já evidências de que, além de parar a doença, a gente volta o paciente para uma condição melhor. Então, existem sim muitos casos publicados de melhora do quadro de Alzheimer, mesmo em quadros avançados de Alzheimer, com o tratamento simples, como eu mostrei para vocês, retirada do açúcar com a inclusão de nootrópicos, microtratamento da microbiota e uma reposição hormonal eficaz, tá? Então, muito trabalho sério mostrando isso, e é o que a gente vê na nossa prática também. Uma grande parte dos nossos pacientes, eles têm uma melhora e um retrocesso na doença, no dia a dia, a parte cerebral, a parte cognitiva melhora bastante. Sim, Poli, retroceder. Retrocede sim, e para quem quer iniciar o tratamento conosco, vai ver aí no dia a dia como o seu papai, como a sua mamãe ou como seu parceiro
vai melhorar muito a interação, a independência. Respondendo aí a Leila. Ei, Leila, obrigada, viu, por estar aqui conosco. Olá, doutora Márcia, boa noite. Você acha que tem a ver com genética? Minha mãe teve e eu tenho medo. Como eu disse, não é uma doença necessariamente hereditária, mas é uma doença que está presente no DNA. Então, famílias que têm história de Alzheimer podem sim ter um risco maior de desenvolver Alzheimer. Mas, como eu disse, para desenvolver a doença, são necessários alguns gatilhos. E o principal gatilho é o açúcar, tá? Então, a falta dos nutracêuticos, dos nootrópicos, na dieta, na suplementação e o excesso de açúcar podem ser o gatilho. Então, Leila, não fica com medo, não. É só você seguir o nosso passo a passo. E se você quiser saber mais, quiser conversar conosco, vai ser um prazer, tá? Agenda a sua visita gratuita, que a gente pode te ajudar sim. Por nada, Leila, a gente é que agradece. Já pensou? A gente às vezes pensa num tema, a gente sabe na prática que é um tema que vai ajudar muito as pessoas. E aí não tem a participação de vocês, o trabalho fica incompleto, fica chato e a gente fica desmotivado. O Laudeci está falando aqui que os sintomas começaram depois que meu irmão se suicidou. Temos que olhar sim, viu, Laudeci, a saúde mental aí da sua família. Meus sentimentos, que pena. A Polly tá lembrando aí uma frase minha mesmo. A genética é a arma e o gatilho é a arma e o estilo de vida é o gatilho, né? Então, nós temos aí o risco, que é a genética, mas o que vai desencadear a doença é o estilo de vida, né? Então, é o que a gente chama de epigenética. Depois a gente pode até fazer uma live também sobre epigenética, se vocês acharem que é uma boa opção. Ok, eu acho que tá, né? Já não temos mais muitas dúvidas, ou as dúvidas virão aí no decorrer dos próximos dias. E se for importante para vocês, compartilhe. Se vocês gostaram, compartilhe. Se não gostaram, fala com a gente que a gente vai melhorar. Surgiram temas aí para os nossos encontros das segundas-feiras e quintas-feiras. A gente vai ter o maior prazer aí, tá? Conversando com vocês. Então, finalzinho já da live, eu quero deixar uma mensagem, um recadinho do coração, que eu sempre deixo. E, inclusive, quero agradecer aí o carinho de vocês a todos nós. E o recadinho do coração de hoje, que é o melhor que você pode fazer para sua mãe com Alzheimer, é não desistir dela. Não desista dela, jamais. Hashtag não desista. Acredita que existe solução. Acredita que ela vai melhorar. Conte conosco nessa crença. Porque se você não acreditar que existe solução, se você não acreditar que existe tratamento, ela só vai piorar. Então, a melhor coisa que você pode fazer para a vida dela é não desistir dela. Não desista. Não acha que isso é uma doença de velho, que final da vida é isso mesmo. Isso não existe, isso é uma inverdade. E posso falar com vocês? O que uma pessoa com Alzheimer mais espera é que a gente não desista dela. Então, em prol desse não desistir,
siga as nossas dicas, participe conosco aí dessa corrente do bem. Um grande abraço no coração de vocês, uma excelente noite para quem está comigo agora à noite e um excelente dia para quem vai estar comigo na live gravada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.